Então, bom dia, professor. Nosso grupo vai apresentar agora o nosso projeto final. Nosso grupo é composto pelo Caio, eu, João Vitor, o Nicolas e o Samuel. Então, vamos apresentar nosso projeto de metodologia de projeto de máquinas. Então, problemática é a escolha do projeto. A gente escolheu esse projeto porque é um projeto já antigo que chegou para nós dentro da Actus. O nosso cliente queria que a gente fizesse o projeto e a construção desse reboque, só que acabou tendo alguns problemas e não podemos ir para frente com esse projeto. Mas a gente achou muito interessante e escolhemos para estar utilizando aqui nesse trabalho. Pode passar. Então, esse projeto ele é um projeto adaptativo, então o foco aqui é pegar algo que já existe no mundo real e fazer alguma adaptação, modificação, visando, claro, né, através do nosso estudo, melhorar e otimizar esse projeto real. Então, as características que devem ter o nosso projeto. Primeiro que ele deve ser necessário que ele seja possível ser acoplado ao engate do carro, né, o carro que tenha já o reboque, e a carretinha deve ter uma placa de sinalização, né, também, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Outra característica é a iluminação, então a carretinha ela tem que ter os faróis sincronizados ali junto com o veículo, como também é, placas refletoras. E, claro, uma das principais é que a estrutura deve suportar a carga exigida, que no caso seria a nossa betoneira. As dimensões também devem estar dentro do Código de Trânsito Brasileiro, né, de acordo com a norma, que seria uma largura máxima de 2,6 metros, uma altura de 4,4 metros e um comprimento de 19,8 metros, que no nosso caso não vai chegar nem perto disso. E a betoneira, ela deve estar fixa na estrutura para evitar algum possível acidente, uma vibração, algo do tipo. Já há características que não devem apresentar o nosso projeto. A betoneira, ela não pode ficar solta, como eu disse, ela não pode é, ficar solta porque pode envolver algum acidente, pode escapar da estrutura, pode gerar muita vibração, muito ruído. E a nossa carretinha também não deve ser utilizada para que esteja em funcionamento a nossa betoneira na própria carretinha. Ela é feita apenas para transporte. Então, possíveis problemáticas seria o preço dessa carretinha, já que ela tem que satisfazer todas as premissas e se manter dentro do nosso orçamento. E o patenteamento da ideia, que seria, né, existem muitos projetos caseiros que a gente pegou como referência, né, e que podem ser feitos baseados em um modelo desenvolvido com bastante dedicação e empenho. Já a lista de requisitos do projeto. A gente separou algumas características como geometria, forças, material, montagem e segurança. O que está na letra E seriam as exigências do projeto, que tem que ser satisfeitas de qualquer forma. E em D seria o desejo, que, né, caso seja possível, a gente realiza, senão pode ser deixado de fora. Então, na geometria a gente tem os requisitos de permitir a fixação da placa, as dimensões básicas, como largura, altura e o balanço traseiro, de 3,5 no máximo, isso aí seguindo todas as normas, né, de trânsito. As forças seria a nossa carga da betoneira, então a gente estimou ali uma carga de até 210 quilos para a betoneira e mais 90 quilos de uma carga interna. O material seria de aço, viga em U, o acabamento é pintado e rodas em aro 13.
Bom, então aqui a gente tem o esboço inicial do nosso projeto, né, que é o croquis, e essa primeira representação, ela é muito importante nessa fase inicial, porque ela proporciona uma visão clara dos pontos críticos, né, e deixa de forma mais fácil para todos os membros do projeto conseguir entender se a ideia de todos está batendo, né. Então, dedicar um tempo a mais nessa fase, ela é muito importante. Aqui passando para a árvore de projetos. Então, primeiro eu vou falar um pouco da árvore de projetos e depois do DFMEA, né? Então, nessa fase, a gente adota uma abordagem tanto top-down quanto bottom-up para analisar a meta e chegar a uma solução apropriada. Então, a árvore do projeto, ela tem uma análise de modo de falhas e os seus efeitos é crucial, né? Essa ferramenta, ela visualiza as conexões entre os diferentes elementos do projeto, auxiliando na identificação de possíveis dependências e áreas críticas que vão influenciar lá na frente a confiabilidade do sistema, né? Então, o nosso sistema aqui é a reboque para betoneira, o primeiro subsistema é a parte elétrica, que tem como componentes o engate e a lanterna traseira. Também tem o outro subsistema, que é a rodagem, que é composta pela roda e pelo eixo. Também a parte da sinalização, né, que é a placa de trânsito e a faixa refletiva. E, por último, a estrutura, que é os pinos, as vigas, a solda e o chassi. Então, aqui a gente tem o DFMEA, que além dele identificar falhas potenciais, ele pode ser estendido lá na frente, né, por uma análise de custo-benefício. E isso contribui para priorizar as ações de reduções, como considerações de custo, desde as fases iniciais do projeto, né, melhorando, então, a eficiência financeira e garantindo a viabilidade a longo prazo, né. Então, a gente tem o item, a função requerida, o modo de falha, o efeito e a severidade. A gente viu que a maior severidade aqui ficou na estrutura do nosso projeto, né? Então, por isso, a gente fez uma análise mais aprofundada nesse subsistema. Pode passar. Então, aqui nesse subsistema, a gente tem os itens, né? Que são as vigas, os pinos, as conexões e a solda, as funções requeridas de cada um, o modo de falha, o efeito e a severidade. E aqui, diferente da outra análise, a gente também tem a causa potencial, os controles de prevenção, OCC, que é a ocorrência, controles de detecção, a detectibilidade e o RPN. O RPN vai ser uma multiplicação, né, da severidade, da ocorrência e da detectibilidade. E então a gente viu que o maior RPN, né, são para as vigas. Então, posteriormente no trabalho, a gente fez uma análises específicas mais nessa área, né? Pode passar. Bom, então com as características já apresentadas pelos colegas, esse foi o projeto preliminar que a gente fez, então o protótipo digital do nosso sistema. Então, para fazer esse projeto inicial, a gente utilizou uma betoneira da própria faculdade para tirar as medidas e conseguir ter como uma base inicial do projeto. Então, essa betoneira que a gente utilizou é uma betoneira real. E para as medidas em si do reboque, além das medidas já estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, a gente utilizou também uma carretinha, aquelas carretinhas comuns já existentes também, para retirar as medidas como largura, comprimento, altura. E aí sim, com base nessas duas características, tanto da carretinha já existente quanto da betoneira já existente, a gente conseguiu realizar esse primeiro protótipo com base também no croquis que a gente desenvolveu anteriormente. Então essa é uma vista isométrica do nosso sistema, como que ele ficou inicialmente. E aqui também na primeira versão uma visão traseira e uma visão lateral do sistema.
Então a gente consegue ver todos os componentes ali, subsistemas e sistema do nosso reboque como um todo, aqui por essa primeira versão já do protótipo digital. Onde também, com essa primeira versão, a gente conseguiu fazer os cálculos de engenharia e aí sim conseguir fazer algumas alterações aí no sistema conforme era necessário. Então, avaliando primeiro o ponto crítico do sistema, onde foi encontrado. Ponto crítico do sistema a gente encontrou nos braços traseiros, então nessa onde que a seta está indicando. Então é justamente onde há um acúmulo maior da carga, então onde há uma distribuição maior da carga, justamente pela betoneira ficar apoiada nesses braços traseiros e ter esses braços aí ter uma certa angulação, então a carga maior que do sistema vai ser distribuída nesse ponto. Então, com base nisso, os cálculos que a gente desenvolveu, as simulações que a gente fez foram nesses pontos. E como o João também comentou anteriormente, a carga que a gente considerou foi uma carga de 300 quilos, então 3.000 newtons. Então a gente considerou isso justamente pelo peso da betoneira, que era de cerca de 210 quilos, e considerando ali uma carga, um acréscimo de carga, seja por que colocou alguma coisa a mais na betoneira ou subiu em cima ali, então a gente considerou 300 quilos para fazer essa simulação. Então a gente pode ver aí que em termos de deformação, a gente tem uma deformação bem pequena, uma deformação que se comparado às dimensões ali do projeto, são dimensões mínimas. Então a gente tem uma confiabilidade maior no projeto, justamente por ter já feito esses cálculos, essa simulação, e conseguir garantir que esse sistema vai sim atender aos requisitos que foram estabelecidos previamente. Em relação às tensões, então a gente tem um acúmulo de tensão justamente ali na parte do, do engate na conexão ali das duas vigas, então a gente teve uma tensão maior nesse ponto. Então, apesar de ser uma tensão maior, é uma tensão bem baixa comparado ao limite de escoamento do nosso material, então a gente também consegue ver que esse sistema aí vai suportar todo o que é requerido dele. Também, justamente como essa tensão maior foi numa parte que há uma conexão, a gente fez um estudo maior nas soldas do sistema. Então, obviamente que a parte da mão de obra também vai dizer muito sobre como que esse sistema vai agir. Então, a qualidade da solda é fundamental no nosso sistema. Então, ter um profissional adequado, um profissional capacitado para fazer esse tipo de trabalho é fundamental também, além dos cálculos que a gente fez previamente, um profissional capacitado também vai ser parte essencial do trabalho. Então, justamente como a gente já encontrou que aquele ponto ali é o maior ponto de tensão daquele sistema com a carga aplicada nesse ponto, vai ser justamente numa solda. Então, a solda crítica esperada é bem essa parte onde vai ter a conexão ali do braço traseiro com a parte da estrutura do sistema. E fazendo essa análise de tensão ali na solda, a gente consegue ter uma tensão máxima ali de 119 megapascais, e com base nisso a gente consegue perceber que o, o fator de segurança do nosso sistema na parte da solda vai ser cerca de 3, 2,95, a gente vai ver mais à frente, que é justamente ali essa relação entre a tensão máxima com o limite de escoamento do nosso material. Então, pegando uma tabela do livro de projeto de máquinas do Norton, a gente consegue fazer essa relação aí do fator de segurança contra a falha estática. Então, o nosso fator de segurança, nesse caso da solda, deu 2,95. E se a gente for pegar também o metal base, que é o nosso material que a gente está utilizando, que é o aço A36, a gente consegue ver ali que as média de fator de segurança para soldas longitudinais é de cerca de 2,85 e o mínimo de 2,67. Então a gente consegue ver que nosso fator de segurança está atendendo a essa tabela. Então um fator já empírico aí a gente está atendendo. Então está dentro dos fatores aí que a gente espera para nosso projeto ter uma confiabilidade maior, justamente atendendo aos requisitos do cliente. Então, falando um pouco sobre o projeto final, nós temos aqui o desenho técnico final. Isso aqui seria a vista explodida do nosso projeto, indicando as partes principais dele, né? Nós podemos ver ali o cubo e o conjunto roda-pneu e a estrutura, que é realmente onde o estudo se concentrou, muito graças ao DFMEA ali, que apontou uma severidade alta à estrutura, e na frente tem o reboque em si, conforme a norma. Então, pode passar fazendo favor, Nicolas. Então, o foco realmente foi na estrutura, e aí temos cada parte do perfil cortado adequadamente. Então, ali a gente pode ver cada uma com as suas dimensões especificadas.
e se quiser passar mais um, essa seria a vista superior do nosso projeto. Então, ele tem as angulações certinho, nós podemos ver ali onde o Nicolas comentou a maior severidade dos braços traseiros, temos uma angulação de 45 graus ali. Então, passando um pouco para o processo de fabricação, então, o início realmente é o corte das barras, dos tubos e das chapas. Então, tem as barras de perfil retangular ali para a estrutura como um todo. Os tubos vai ser onde vai ser conectado os cubos das rodas e o reboque à frente. E as chapas são para o engate com a betoneira em si. Feito esses cortes na angulação correta, permitindo a construção da estrutura, é feita então a soldagem e, novamente, ressaltar que a solda precisa ser feita com uma qualidade específica para atingir os cálculos que foram realizados. Então, uma solda mal feita pode prejudicar o resultado do projeto. Em seguida, se fixa os pinos. Os braços superiores, eles são móveis, eles permitem rotação. Então, ali tem a chapa que vai prender essas duas barras por meio dos pinos. É fixado também os cubos das rodas nos tubos laterais e o reboque à frente. Fixado todas essas partes, também é feita a pintura do material para evitar corrosão, né? Então, é para favorecer o aumento da vida útil do equipamento. Com o equipamento completo, já colocado as rodas e as demais sinalizações, a operação é simples. O operador vai levantar a estrutura pela parte da frente e que vai abaixar os braços traseiros para encaixar na parte inferior da betoneira. Quando encaixa a parte inferior da betoneira, baixa-se os braços superiores, que são móveis, eles rotacionam, e encaixa na parte superior da betoneira. Feita essa fixação, abaixa-se novamente a parte da frente da estrutura da carreta e levanta-se a betoneira. Em seguida, conecta-se ao veículo trator. E nós também verificamos o custo de fabricação da carretinha vai dar em torno de R$ 2.400. Nós identificamos que os pontos mais caros seriam o perfil, porém tem uma severidade alta, então a maior possibilidade de reduzir eventualmente seria trocando ali as rodas e os pneus, ou então por um pneu ali de uma qualidade um pouco mais baixa, já que a severidade não é tão alta. Então podemos concluir que nosso trabalho foi atingido com êxito, o objetivo de chegar a um projeto da carretinha foi bem feito, foi bem estruturado e atingimos todos os requisitos e especificações especificadas anteriormente. Tudo que havia de demanda foi atingido, muito graças à organização que a metodologia favoreceu, cada etapa sendo feita por partes e favorecendo a organização da equipe também. A comunicação foi muito boa. Identificamos possíveis riscos precocemente, antes que ficasse complicado alterar o projeto, e as entregas foram feitas todas dentro do prazo. Também foi muito bom a possibilidade de medir a carretinha, a betoneira em loco, dentro da universidade, e a verificação de projetos similares, que acelerou bastante o nosso projeto. Então, seria basicamente isso. Muito obrigado, professor.